Fazer a água circular, tempo e rotina na batalha pela habitação é o título do artigo de Camila Perobon, publicado no volume 27, número 2, da revista Mar. Camila é pós-doutoranda no Programa Internacional de Pós-Doutorado do SEBRAP e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Camila, e obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Carolina. Sou eu que agradeço. Aliás, eu agradeço demais poder estar aqui e poder compartilhar um pouco do próprio texto em outro formato. Eu gosto muito e eu parabenizo a revista também por esse tipo de iniciativa. Eu queria começar essa conversa comentando sobre o prelúdio com que você inicia o artigo, que ele descreve uma situação atravessada por Leonor, em 2018, a quem você mais adiante vai se referir como parte de uma relação de amizade e confiança mútua, construída ao longo de vários anos. Então, eu queria pedir para você nos contar um pouco mais quem é Leonor e como é fazer trabalho de campo a partir de uma relação de amizade. Muito obrigada pela pergunta. Então, vou começar contando um pouco. Bom, é aquele esquema, né? Como é que eu comecei a fazer o trabalho de campo e como uma amizade se iniciou a partir do trabalho de campo. Então, eu não conhecia ela previamente, mas foi a partir do momento que eu entrei em campo, lá pelos anos de 2010, quando eu fui assistente de pesquisa da professora Patrícia Birman, na UERJ, nas pesquisas que ela realizava junto com a Adriana Fernandes, sobre as ocupações no centro da cidade do Rio de Janeiro, né? Contudo, naquele momento, assim, a entrada que eu consegui fazer era muito vinculada a movimentos sociais de moradia, pelo direito a morar no centro da cidade, pelo direito à cidade, mas também moradores que muitas vezes eram identificados como militantes, né? Isso, por um lado, abria algumas questões de pesquisa, mas, por outro lado, fechava algumas questões de pesquisa no campo, né? E dentre elas, para mim, o que me parecia que fechava, por um lado, era acessar a experiência feminina nesses espaços e fechava também a possibilidade de entrar na vida cotidiana das pessoas a partir de um vocabulário cotidiano. Então, o que acontecia no começo do trabalho de campo, que foi entre 2010, 11 e 12, é que meu vínculo com essas pessoas identificadas como militantes colocava um vocabulário específico para entender a luta urbana na cidade por moradia, né? Contudo, o que ocorria de fato era que eu via que outras coisas estavam acontecendo, mas eu tinha dificuldade de acessar, porque eu não conseguia entender a priori a quantidade de desconfianças que se tinha ali dentro também. Bom, mas no ano de 2013 aconteceu um evento que eu chamo de um evento crítico, que foi quando o grupo de tráfico de drogas hegemônico na região invadiu a ocupação, e isso movimentou as redes locais, e eu comecei a fazer parte de um grupo de mulheres que queria, na época, tirar o tráfico da porta de suas casas. E foi assim que eu fui entrando na vida da Leonor, aos pouquinhos, e foi isso, meio que um passo a passo, né, começando uma relação de confiança que demorou muitos anos e demora, é um processo de ser construído até hoje, né, é algo que em algum momento pode se romper, então é sempre um processo muito delicado de construção de confiança, e isso eu vou trabalhar na minha tese, vou trabalhar em outros textos, né, mas, ao mesmo tempo, a gente foi se tornando amigas, e isso, para mim, foi muito importante, por quebrar e me colocar uma relação anterior e me colocar num outro lugar, onde outras experiências passavam a ser compartilhadas, né? Experiências de dor de família, de traições dentro das casas, de disputas internas ao prédio, e, ao mesmo tempo, aí foram esses temas que foram aparecendo, né? A importância da água na vida social e a importância da água na vida social, na vida dela, que era uma pessoa fundamental na manutenção do prédio por meio da garantia da água e fazer a água circular. Então, assim, eu tenho trabalhado muito, né, com a ideia da Vina Das, ela é a minha principal hoje referência teórica, metodológica, e essa ideia de trabalhar a partir de uma relação de amizade permite abrir
e interconectar diferentes formas de vida, ou seja, diferentes formas com que as pessoas se colocam na cidade. E aí essa relação de amizade e confiança foi quebrando, então, repetindo, né, um pouco, né, um vocabulário que já estava meio estabelecido, para eu entender outras formas de se viver a cidade, né, e de se viver a cidade por meios de gênero e também por meio de outros problemas sociais menos abordados pela antropologia, mas urbana hoje, mas que estão ali, né, fazendo a vida das pessoas. Bom, a segunda pergunta que eu queria te fazer é, você no artigo fala bastante sobre o papel das infraestruturas, né? E eu achei essa ideia muito boa, muito novedosa. Então, queria entender um pouco melhor o que significa fazer das infraestruturas objetos etnográficos. E qual seria um pouco a especificidade dessa perspectiva frente ao modelo tradicional de pesquisa etnográfica? Tá. Não, eu gostei muito dessa pergunta, porque me fez pensar, né, me faz pensar um pouco na trajetória que nós estamos construindo aqui no Rio de Janeiro, com alguns grupos de pesquisa, que são o grupo de pesquisa CASA, vinculado ao IESP, o Residual Lab, vinculado ao UERJ, e o Urbano, vinculado ao UFRJ, né? Então, desde 2009, a gente organizou um grupo de estudos sobre esse tipo de literatura, que é uma literatura recente dentro da antropologia. E então, entre 2019 e 2020, a gente leu bastante trabalho juntos, discutimos, mas não adotando necessariamente o ponto de vista do que está sendo discutido pela literatura internacional, e é isso que eu vou falar um pouquinho, né? A literatura internacional tem olhado muito para as infraestruturas como se fosse um turn point, ou seja, é um lugar onde você muda a perspectiva de pensar a produção das cidades e traz novos elementos para pensar como as cidades funcionam, né? Contudo, lendo os grupos, as leituras que a gente fez no grupo, né, e os acúmulos que a gente tem tido já de pesquisa urbana na América Latina, não faz com que a gente veja necessariamente os estudos de infraestrutura como um turn point, né? Mas sim como outra forma de abordar problemas sociais, mas que precisa sim vir em debate com uma literatura que já é existente no Brasil e na América Latina, que a literatura sobre urbano é muito forte por aqui, né? Então, o que a gente identificou rápido assim é que a literatura sobre infraestrutura foca muito nas cidades do sul global, mas a grande maioria dos pesquisadores vem do norte global, embora tenham alguns que sejam do próprio sul global, mas estão sediados em universidades ou dos Estados Unidos ou da Europa. E o foco, então, também são estados pós-coloniais recentes na Ásia e África, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem poucos estudos latino-americanos sobre infraestrutura, recente a partir desse viés, né? Então, um pouco dessa identificação que a gente fez. E o que isso coloca, né? O foco euro-americano, assim, para os estudos de infraestrutura no Ásia e África, por exemplo, eles focam muito na discussão de Estado, na discussão de política, de democracia e cidadania, né? Quando a gente traz isso para o Brasil, a gente olhando para a literatura que é sobre o urbano, construída nos anos 60 e 70, a gente pode colocar muitas outras mas também como localizados aqui que tem isso, esse acúmulo de discussão. Então, por exemplo, a gente tem muito tentado pensar, né, a relação entre industrialização e urbanização, autoconstrução e produção das cidades capitalistas e neoliberais, né, expoliação urbana e exploração do trabalho como parte desse projeto de infraestrutura. Então, no Brasil, a gente tem lido dessa forma, vamos supor, se apropriar dessa discussão de infraestrutura internacional, mas não do ponto de vista como um turn point, mas trazendo também outras questões que já estão consolidadas na literatura sobre urbano na América Latina e que pode também tensionar essa outra, essa discussão que está sendo colocada no plano internacional, né? Nesse momento tem começado a sair os primeiros trabalhos, né? O Fazer a Água Circular, publicado na MANA, é um dos primeiros que a gente está publicando,
Tem um texto da Maria Raquel de Passos Lima, A Toxicidade do Aço, que fala da produção dos resíduos tóxicos produzidos pela Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, e do Rodrigo Agueda, que fala sobre as infraestruturas para as elites nas construções dos grandes condomínios na Barra da Tijuca. Os dois foram publicados no primeiro dossiê sobre antropologia das infraestruturas no Brasil, na Revista Antropológicas, da Federal de Pernambuco. E agora vai sair, esse mês ou no próximo, um texto da Mariana Cavalcante com o Marcos Campos, chamado A Fábrica Fantástica da Paz, que trata do teleférico do Alemão, né, e os processos de construção e ruína nessa produção da cidade. Então, é um pouco isso, é como nós estamos pensando e formulando o que significa pensar infraestrutura em cidades como o Rio de Janeiro, mas também a partir de uma perspectiva e história da nossa própria antropologia e sociologia sobre a cidade. Claro, nossa, muito bom também conhecer essa intertextualidade que está acontecendo nesse momento e essas outras publicações. Importante. Sim. Bom, por fim, para terminar, eu queria te pedir para falar um pouco mais, você mencionou isso um pouquinho na primeira resposta, então, para aprofundar um pouquinho sobre como o gênero e o cotidiano foram emergindo como dimensões relevantes no estudo da pobreza urbana durante teu trabalho de campo e tua pesquisa. Bom, eu adorei todas as perguntas, porque, bom, primeiro que mostrou já uma leitura atenta, mas porque, de fato, capturou um pouco como eu tenho pensado, né? E eu gostei exatamente de você usar essa palavra do emergir, né? Como é que o gênero emerge exatamente nesses processos de fazer cidade, né? E como ele tem que estar ali na produção, para a gente pensar, né? A continuidade, desigualdade, pobreza, etc. Mas eu fiquei pensando um pouco na pergunta e eu vou mudar um pouquinho para fazer a resposta, para falar da onde que eu estou partindo, né? Como eu falei anteriormente, eu tenho trabalhado muito com o trabalho da Vina Dazi, com a proposta teórico-metodológica dela, e nos anos recentes ela tem trabalhado muito, como eu posso dizer, ela tem colocado para a gente que o cotidiano é um lugar onde a gente pode construir as nossas questões de análise, né? Então, e como o cotidiano também pode ser uma modalidade de pesquisa e que ajuda a gente a quebrar um pouco certos campos que foram sendo produzidos e pensados como relativamente autônomos entre si, mesmo na própria antropologia. Então, o cotidiano, para ela, não é simples, é algo difícil de se conceitualizar, porque para ela também é muito vinculado ao ordinário, o que faz a vida cotidiana, o que faz o comum e o que faz a ordinariedade, né? E ela vai mostrando muito que o gênero não é um campo autônomo e não é um campo que se faz também nesse dia a dia, né? Então, não está separado dos processos nem de fazer cidade, nem da vida social em diversos campos. E como eu tenho vindo da ideia da Vina Dazi, né, que então, o gênero não é algo que está dado a priori, mas é algo que vai estar se fazendo na vida cotidiana todos os dias, né? E, por isso, ele é algo que emerge, ele é algo que a gente encontra com ele no dia a dia, né? E é esse encontro, a partir de vocabulários específicos, como ela vai falar, e porque é como me interessa, ver essa emergência do gênero dentro dos processos sociais e nas formas de fazer a cidade, né? Por isso, eu também não trabalho com um vocabulário que já está consolidado pelas pesquisas de gênero. Então, no meu trabalho, você não vai encontrar isso é um patriarcado, isso é uma violência doméstica, isso é, né, com esse... Mas como as pessoas estão operando no dia a dia, gênero na relação com fazer cidade e que está ligado à produção de desigualdades, mas também está ligado à produção de agências, né? Não só de resistências, mas também está lá, mas também nessa forma própria de fazer a vida, assim, é isso que eu tenho me interessado. E aí, olhando água, foi fundamental, porque o gênero e água são completamente conectados, assim, isso para mim tem ficado cada vez mais claro. Nesse momento específico, né, eu estou fazendo um trabalho, escrevendo um texto com a Camila Fernandes, que é pós-doutoranda no Museu Nacional,
E a gente está justamente discutindo, né, gênero e água na relação com o cuidado e com esse processo de fazer cidade. Um dos trabalhos que eu tenho achado muito interessante, que tem ajudado a gente a abrir e conectar diferentes literaturas, como a de infraestrutura, com a de produção da cidade, com a de cuidado, por exemplo, e com a de água, né, mais especificamente, o trabalho da Nathalie Blanc, Sandra Lagier e Pascal Molinier, que foi publicado na revista Dilemas, né, que chama O Preço Invisível Mulheres na Pandemia. Elas vão discutindo de um jeito muito bonito, assim, como é que a gente conecta a relação de cuidado como produção da vida, não só de cuidado de idosos, crianças, né, mas como um cuidado que é feito o tempo todo para garantir a vida, o que inclui cuidar da água, né? E a gente tem que adotar como um pressuposto que para as populações de baixa renda, no Brasil, mas em vários países do mundo, a água não está garantida. Então, ele é um processo de se fazer o tempo inteiro, e ao redor do mundo, ele é um processo de se fazer feminino, e que é muitas vezes invisibilizado, mesmo nas análises, né? E esse texto é interessante porque ela conecta, e eu estou contando que é da onde eu estou partindo, né? Que justamente a gente não pode desconectar os processos de produção da cidade dessas atividades de cuidar, desse trabalho que se faz para conseguir a água. Você se maneja canos o tempo inteiro, você vai na prefeitura cobrar que a água seja abastecida, você vai mediar, fazer, como eu descrevo ali, né, mediar, né, ou com agentes de poderes locais, como o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, o caso das milícias, entre outros, para poder manejar essa água, e isso faz parte do processo de fazer cidade. Só para complementar, né, na pandemia ficou muito evidente, eu acho, porque como eu já estava atenta para essa questão da água, foi muito gritante que de norte a sul do país, de cidades grandes e médias, né, muitas populações de baixa renda ao redor do Brasil todo, reivindicavam a água como bem essencial para garantir o mínimo, né? E algo que estava muito submerso, muito invisível mesmo, se tornou visível, mas ainda assim, eu acho, me parece, nós temos pouca no Brasil ainda, nesse miúdo do fazer antropologia, do como ela está ali conectando, fazendo vida social, fazendo gênero, relações de poder, relações com o Estado, relações de vizinhança e também relações de família, né? Só para fechar um pouquinho, então, por exemplo, nesse que Camila Fernandes e eu estamos pensando, né? Você não se cuida de ninguém sem água, né? Como é que você cuida de uma criança sem água? Né? Nos trabalhos da creche que a gente está fazendo, quando falta água, é um problema gigantesco. Então, qual é a relação entre cuidado, cidade e água e esse trabalho feminino? Né? Que na pandemia apareceu, mas logo submergiu de novo, só que ele está aí no dia a dia, o tempo todo, se fazendo. Com certeza. Camila, muito obrigada por essa conversa. Eu acho que para quem não leu o artigo, fica ali o convite mais do que atraente de ir lá e ler. Eu gostei muito e parabéns pela publicação. Eu que agradeço, né? Agradeço você, Carolina, mas eu agradeço todas as pessoas, né, que trabalharam na revista e todo o processo que foi muito legal, assim, os pareceres que eu recebi, as pessoas, né, os editores, enfim, eu fiquei muito contente de publicar esse trabalho na revista e todo esse trabalho, assim, muito bem feito que vocês fizeram e continuam fazendo, né, que eu acho que esse cuidado que vocês estão tendo de apresentar é muito legal, muito bom, e eu parabenizo demais.